Meu nome é Jackstone Carvalho Braga, tenho 45 anos. Hoje eu estou pastoreando a primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. A história que eu vou contar começou há 10 anos atrás. Eu estive com mais alguns jovens em Guiné-Bissau, num trabalho específico na cidade de Canchungo. Nós chegamos naquela cidade, passamos a noite ali, no outro dia eu lembro que apareceu um menino de uns 13 anos. E ele ficava rodeando a gente e ele já era conhecido por dois amigos que estavam naquela viagem. E os amigos, ao verem aquele menino, abraçaram ele e ele estava de cinto. E é interessante que um menino de cinto é um homem. E aí eles começaram a falar com ele: agora você é um homem garande, você é um homem grande, né? E, e ele ria e abraçava todo mundo. E ele era muito solícito, muito pronto a ajudar. Quando chegou na hora do almoço, nós fomos almoçar e ele ficava de longe. E eu chamei para perto, falei: vem para a mesa, vem almoçar conosco. E ele achou aquilo muito estranho. Demorou um pouco até se aproximar. E uma coisa me chamou a atenção a partir de então, juntamente com os demais membros da equipe, nós começamos a criar um vínculo de amizade com esse moço, com esse menino na época. E eu comecei a ouvir histórias e alguém me falou bem assim: tem 3 dias que ele não come. E aí eu fui até ele e comecei a perguntar isso para ele, né? E ele me disse: eu não estou conseguindo arrumar o que comer. E a gente começou a conversar, eu parei e perguntei para ele por que ele tinha esse nome, né? Ele chamava Marfan. E o Marfan virou para mim e falou assim: aqui na minha terra eles colocam os nomes conforme o significado do momento. E me chamou muita atenção porque ele era filho de um pastor, o pai dele tinha morrido um tempo antes da gente chegar, o pai dele chamava Paulo, e, e aí ele me contou que o pai dele foi um dos primeiros crentes da região. E quando o pai dele se converte, quando o pai dele se torna um discípulo de Jesus Cristo, os tios, que eram bruxos, viram para o pai dele e amaldiçoam. E dizem que o pai dele não poderia mais ter filhos a partir daquele momento. E de fato a mãe dele começa a perder filhos depois daquele momento. Até que ele vem e nasce. E o pai o consagra a Deus. E o pai o chama de Marfan, que significa você vai ver o outro dia. E eu me lembro como se fosse hoje. Aí ele me dizia assim: há 13 anos eu estou vendo o outro dia. E esse menino que há 13 anos estava vendo o outro dia, tinha 3 dias que não comia. À medida em que o tempo passa e que ele está ali perto da gente, uma hora eu virei para ele e falei bem assim: você não tem pai, eu vou ser seu pai daqui para frente. Eu vou cuidar de você. Você nunca mais vai ficar sem comer. Eu vou te ajudar a partir de agora. Eu vou sempre mandar um dinheiro para cá para que você possa comer e para que você possa estudar. E assim foi feito por 10 anos. Marfan chegou na minha casa aqui no Brasil ano passado, em dezembro. Não lembro bem o dia exato, mas em dezembro ele chegou aqui na minha casa e, e a gente começou um outro nível de relacionamento. E muito me impressionou que quando ele chegou, uma das primeiras atitudes que ele teve tinha a ver com uma realidade que ele tinha vivido. Ele resolveu cuidar de crianças. Ele já tinha um relacionamento com essas crianças, ele já auxiliava essa escola lá em Guiné-Bissau. E quando ele chegou aqui, ele me disse isso: pai, eu gostaria de levantar padrinhos que pudessem sustentar crianças ali em Guiné-Bissau. Como eu estava aqui na primeira igreja presbiteriana de Valadares, nós levamos essa ideia para o conselho da igreja, levamos para a mocidade da igreja, e aí
tanto o conselho quanto a mocidade abraçaram o projeto Ebenezer e com isso vários irmãos, né, começaram a abraçar o projeto Ebenezer e nós começamos a levantar os padrinhos que iriam sustentar crianças. Uma coisa que sempre me vem à mente quando eu olho para o projeto é pensar que alguém com R$ 75, o valor mínimo, se eu não estou enganado, o valor máximo vai girar em torno de uns R$ 130, você consegue dar a uma criança lá direito à educação. Nós contratamos um missionário e esse missionário é a nossa ponte, que é um guineense, muito conhecido nosso aqui. Ele é a nossa ponte, é a Ponte Brasil, Guiné-Bissau e os pais dessas crianças e essa escola. Nós conseguimos sustentar com merenda escolar uma criança por um mês e a gente faz um caixa reserva pensando na saúde dessas crianças. Então, à medida em que essas crianças forem tendo necessidades de irem a um médico, de comprarem remédios, essas crianças que são apadrinhadas, nós estaremos fazendo isso via o missionário nosso lá, que é o Nicola, o Mário Diedio. Então, tem sido uma bênção para mim em particular ver o empenho do Marfan aqui no Brasil em socorrer o seu povo. E eu preciso deixar essa mensagem clara para você. Às vezes a gente fica pensando assim, no dia que eu tiver talvez uma grande renda, eu faça parte de um projeto como esse. Esse dinheiro normalmente é gasto em qualquer saída, né? É um dinheiro muito pequeno para auxiliar o crescimento de alguém. Um dia esse menino vai ter um futuro por sua causa. A minha palavra para você, então, participe do projeto Ebenezer. É um projeto que visa abençoar crianças em Guiné-Bissau. Não duvide, é um projeto muito sério. Tem uma igreja muito séria por trás desse projeto e nós estamos empenhados em servirmos a Deus, servindo essas crianças. Que Deus possa abençoar a vida de quem nos escuta, de quem assiste esse vídeo e que Deus possa tocar no seu coração para que você venha fazer parte do Ebenezer conosco. Deus te abençoe.